Eu quero saudar a todos os irmãos ali de Jardim Almanara e os demais ouvintes e aqueles que estão assistindo essa videoaula com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui, meus prezados ouvintes da Palavra de Deus, meus irmãos, dizer que esta aula que era para ser dada amanhã, dia 21, na congregação ali de Jardim Almanara, para os jovens, está sendo dada hoje justamente por causa desta quarentena, dessa pandemia, desses problemas que estão acontecendo aí. O meu nome é Lacerda e pertenço ao Ministério do Belém, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Estamos aqui na congregação de Jardim Almanara, setor 18, aqui na Avenida Itaberaba 4645, ali o nosso pastor da congregação é o pastor Soler, o pastor do setor 18 é o pastor Jeremias Borges e o pastor do Ministério do Belém é o pastor José Huerto Bezerra, pastor José Huerto Bezerra da Costa. Aqui eu quero, antes de nós iniciarmos a aula, eu quero aqui fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer ao meu pastor, ali, o pastor Soler, pelo apoio, pela companhia e pela cooperação que tem nos dado. Também quero ali também agradecer a irmã Janice, o diácono Moisés, também a irmã Fernanda, que sempre que precisa de algum trabalho, sempre está fazendo menção ali no nosso nome. A Fernanda ali é mãe do Miguel. Meus irmãos, também eu quero agradecer a vossas orações em favor da minha mãe que contraiu a Covid-19. Graças a Deus ela já está bem melhor. No início foi terrível, foi muito preocupante, porque saímos às pressas. Foi a semana todinha, uma semana muito preocupante. Mas o Senhor tem dado vitória, graças a Deus. Espero que, sem ser esse domingo próximo, dia 21, espero que no dia 28 nós já possamos estar aí na congregação, juntamente com os irmãos, adorando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aí como sempre nós fazemos há algum tempo, e sentimos muita falta e saudades de estarmos reunidos com os irmãos. Amém? Meus queridos irmãos, hoje nós vamos estar estudando a lição de número 12. A semana passada eu tinha dado uma dica para alguns jovens, irmãos que participam da Escola Bíblica Dominical e nesses tempos estão assistindo a videoaula. A gente sabe que não é fácil. Normalmente as aulas elas são longas, E eu até pensei em reduzir os comentários, mas aí a gente perde muito da lição também, Então eu havia sugerido aos irmãos que participasse das aulas, não tivesse as condições para participar dela toda, colocasse em série para estar aprendendo a palavra de Deus. Também havia dito também sobre a leitura da Bíblia para aqueles que não estão acostumados a fazer o exercício, ler um versículo hoje, amanhã ler 2, depois ler 3 e assim sucessivamente, para ter o hábito de ler a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é a palavra de Deus. E ali nós vamos encontrar muitas coisas interessantes que o Senhor, através do seu Espírito, direcionou àqueles homens para que escrevessem a palavra de Deus. E também convocar aqueles irmãos que porventura não estão participando do culto de domingo da live, Por enquanto está sendo através da live, para aqueles que não podem ir na igreja, são aqueles grupos de risco, e coopere aí junto com os irmãos ali de Jardim Almanara, a live, ali no seu celular, no seu computador, participe do culto. Amém? Antes de iniciarmos a lição, quero fazer a oração para darmos início à nossa lição. Maravilhoso Deus e eterno Pai,
No nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, estamos aqui, Senhor, na tua santa presença gloriosa, para estudarmos, Senhor, esta palavra que vem de ti, Senhor, essa palavra que nos dá condições, ó Deus, de seguir adiante, olhando para ti, que é o autor e consumador da fé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa cada aluno, Senhor, a cada um daqueles que vão estar aprendendo, assistindo, ouvindo esta mensagem que será aqui, Senhor, falada nesse trimestre da lição dos jovens. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te suplicamos, ó Deus, dirige tudo, Senhor. Dirige tudo, porque tudo está sob o teu controle. Pai bendito, em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Muito bem, segundo trimestre de 2020, aula dos jovens, título Tempo de Conquistas. Esse é o título do trimestre, nós já estamos na lição 12. A lição da semana que vem é a lição que vai encerrar o trimestre, que tem também aqui esse título, né, Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué, tendo aí o comentarista do trimestre, Reinaldo Odilo. A lição 12 tem agora que também o tema da lição 12, o título da lição 12 é as cidades de refúgios, ou a cidade de refúgio são estabelecidas. Aula que seria dada, como eu já disse, amanhã, dia 21 de junho do ano de 2020. O nosso textuário que está aí na sua revista, se você não tiver revista, pegue aí a sua Bíblia e abra aí no Salmo 46, versículo 1. Salmo 46, versículo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio, louvado seja o nome do Senhor. A nossa lição ela tem pelo menos 3 objetivos, conforme está destacado aí na revista. O primeiro objetivo é mostrar porque Deus ordenou estabelecer as cidades de refúgio, entender o porquê da demora na concessão da herança dos levitas e a fidelidade de Deus, e analisar também como aconteceu a despedida das tribos transjordânicas e quais as suas consequências. Vamos agora ler o nosso texto bíblico, que se encontra em Josué capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. Se você não tem a revista, abra a sua Bíblia em Josué capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, não com intento, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. Versículo de número 4. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade, proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Versículo 5. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e não aborrecia dantes. Versículo de número 6. E habitará na mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Louvado seja o precioso nome de Jesus. Eu quero aqui, meus queridos irmãos, nessa introdução, já iniciando aqui a introdução, dizer o que significa essa palavra refúgio. Refúgio nada mais é do que um abrigo. Deus
é o nosso refúgio. Deus é o nosso esconderijo. Refúgio é local para onde alguém foge a fim de estar em segurança. Se você está em Cristo, você está em segurança. Mas se você não está em Cristo, você não está em segurança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vemos aí a importância de estarmos em Cristo. E refugiar significa acolher-se, procurar abrigo. Como eu já disse, é o esconderijo, lugar em que se esconde alguém ou alguma coisa. O salmista, no Salmo 32, versículo de número 7, disse: Tu és o meu esconderijo. O salmista, no Salmo 61, versículo 4, nos diz: Do esconderijo de suas asas. Ou seja, estarei no esconderijo de suas asas. Bendito seja o nome santo do Senhor. O Salmo 91, do versículo 1 ao 9, encontramos ali o esconderijo do Altíssimo. Vejamos o que escreveu ali o salmista no Salmo 91, a partir do versículo de número 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás medo do terror, nem noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, ou seja, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Se você quiser glorificar a Deus, pode glorificar a Deus, porque Ele é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O que são as cidades de refúgio? Quem as criou? Está lá em Números capítulo 35, versículo de número 11. As cidades de refúgio foram estabelecidas por Deus para abrigar as pessoas que cometessem homicídio involuntário. Ou seja, é a pessoa que cometeu um homicídio que ele não tinha a intenção de fazer isso. Aqui fala, quando nós falamos das cidades de refúgio, nós estamos falando da justiça e misericórdia que vem da parte de Deus. As portas destas cidades, o acusado apresentava-se perante uma corte de anciãos, a fim de justificar-se e provar que não teve a intenção de matar seu semelhante. Essas cidades, na verdade, é uma figura da providência divina. A verdadeira segurança que só encontramos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme está em Hebreus capítulo 6, do versículo 18 ao 20. O cenário agora nos mostra o fim da distribuição da terra entre as tribos. O número das cidades de refúgio, conforme determinação de Deus, seriam apenas 6. Ou seja,
três ficavam ao leste do Jordão, ou seja, Bezer, Ramote e Golã, e as outras 3 ao oeste, que seria Hebron, Siquém e Quedes. Esses locais eram considerados sagrados e administrados pelos sacerdotes. Aqui nós vemos o nosso primeiro tópico, que nos diz assim: Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. Primeiro subtópico: Deus cuida dos que praticam um homicídio culposo. Isso nós vemos muito nos dias de hoje, né? A tal pessoa atropelou outra pessoa, foi considerado lá pela justiça culposo, como não tinha a intenção, né? A intenção de matar. Então, quando o Senhor cria estas cidades de refúgio, na verdade, o que o Senhor, na verdade, queria transmitir para nós é que na terra prometida, não poderia haver injustiça. A injustiça não poderia operar na terra prometida. Você vai ver isso lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 10. Por determinação do Senhor, as 6 cidades dos levitas tinham que ter o caráter de fortalezas judiciais, no intuito de proteger as pessoas que matasse alguém sem ter a intenção de matar. O segundo subtópico da nossa lição aqui, que eu marquei aqui, na verdade esse trecho não está na lição, mas eu fiz um complemento aqui, os sistemas judiciários da lei. Josué capítulo 22 ao 6 e Números 35 do 6 ao 34. Como era o sistema judiciário naqueles tempos, especificamente para o povo de Deus. Conforme está em Êxodo capítulo 21 e 24, era olho por olho e dente por dente. Mão por mão, pé por pé. Estava ali mais ou menos próximo à lei de Italião, né, que era aquela lei do rei Hammurabi, que tinha pelo menos 282 artigos. Agora, também havia leis para diversos crimes. Conforme está em Êxodo 20 do capítulo 20, versículo 3 ao 5, havia leis diversas para alguns tipos de crime. Por exemplo, crime de natureza religiosa, deuses pagãos, imagens, idolatria e etc. Crimes para algo a ver com coisas materiais, Êxodo 22, de 1 ao 15. Crimes aonde afetava a moral, Êxodo 21, 12 e 36. Tipos de homicídios. Nós já falamos de um aqui, né, que é o culposo, mas aqui também eu trouxe aqui o doloso, o homicida doloso. Quem que é o homicida doloso? É aquela pessoa que ela tem a intenção, ela está dentro de si, ela tem intenção, ou ela premedita que vai matar o que quer matar. Esse é o homicida doloso. Nesse caso aqui, digamos assim, ele não receberia nenhuma proteção nessas cidades, pois cometia um pecado intencional e, portanto, receberia o castigo devido, conforme está em Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 29. Agora, na nossa lição nós estamos tratando do quê? Do homicida culposo. Quem é o homicida culposo, que nós já falamos aqui? Alguém matar uma outra pessoa sem intenção. Ela não premeditou matar aquela pessoa. Então, nesse caso aqui, de acordo com as normas estabelecidas por Deus, ela receberia proteção nas cidades reservadas para ela.
Até quando? Até o dia da morte do sumo sacerdote daquela cidade. Hoje sabemos que, mesmo o crime culposo, né, ainda há solução. Ainda há perdão em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, conforme está em 1 João 1:8 e 10. Agora, circunstâncias do crime. Era costume, pelo menos lá no Oriente, exigir uma punição igual para um crime sem levar em conta as circunstâncias. No caso aqui, mesmo que fosse culposo, aqui algum costume de alguns povos ali do Oriente, ela teria também pagar vida por vida. Mas louvamos a Deus, damos graças a Deus, porque o Senhor, Ele é justo, o Senhor conhece todas as coisas e o Senhor leva em conta algumas causas. E o Senhor conhece tudo. Né? Então aqui, uma vez que nós estamos em Cristo, uma vez que nós temos a lei de Deus no nosso coração, nós podemos dizer que nós somos muito privilegiados. Muito privilegiados. E a outra coisa interessante que eu vejo aqui, meus queridos e amados irmãos, é a profanação da terra prometida, que também isso não poderia acontecer. O que significa profanar é violar a santidade. Violar a santidade de algo, de quem é? Violar a santidade de Deus, violar a santidade da terra prometida. E a terra santa não podia ser profanada. Né? E nós vamos ver aqui, pelo menos, eu anotei aqui alguns tipos de profanação. Vou passar bem rápido, nem vou fazer comentário, para a gente ganhar um pouco de tempo. Vou passar referência, e se você depois quiser ler e verificar, fica a seu critério. Alguns tipos de profanação contra a aliança, Malaquias 2:10. Contra os altos, segundo livro de Reis 23:8. Contra a coroa, Salmo 89:39. Contra o leito, Deuteronômio 22:30. Contra o nome de Deus, Levítico 18:21 e Provérbios 39. Capítulo 30, versículo 9. Profanar o sangue, Hebreus 10:29. Profanar o santuário, Ezequiel capítulo 5, versículo 11, Daniel 11:31, e Sofonias 3:4 e Malaquias 2:11. E contra o templo, Salmo 79:1 e Atos 24:6. Contra a terra, já falamos, Números 35 e 33. Uma pequena observação. Agora, segundo a ordem de Deus, essas pessoas que cometiam crimes de forma involuntária não podiam sofrer agressões do vingador. Isso aqui é a ordem de Deus. Aqui nós vemos a palavra de Deus. E quando Deus fala, só resta o homem obedecer. Vejamos aqui como que o acusado de assassinato deveria fazer para se livrar desse problema. Ele matou lá uma pessoa sem, não tinha intenção, mas como que ele devia fazer para se livrar desse problema? Ele, através do seu livre-arbítrio, deveria escolher uma cidade de refúgio, que são 6, né? E aqui a cidade de refúgio nada mais é que lugar de salvação, esconderijo. Aqui também trazemos uma figura que Jesus é a nossa salvação, Jesus é o nosso esconderijo seguro. Então ele teria que ser rápido, né? Teria que ser ligeiro para que conseguisse viver, porque se o vingador pegasse ele antes, obviamente ele seria morto. Né? Como seria esse processo judicial daquela época? Né? Ele deveria se apresentar o seu caso na porta da cidade. Aqui seria o quê? Uma sala de audiência.
ele ia passar ali por um processo. Se ele passasse por essa primeira fase, né, ali na sala de audiência, ele seria encaminhado para uma outra fase. Qual que seria essa outra fase? Essa outra fase seria um júri popular. No caso de ser absolvido, o agressor moraria nessa cidade de refúgio. Tem todo esse processo, não é que mesmo que ele matou sem querer, ele vai chegando na cidade e vai entrando. Não, tinha todo esse processo. Tinha uma análise ali na sala da audiência. Depois ele ia passar ali por um júri popular. Né? Até quando ele podia permanecer na cidade de refúgio? Nós já falamos, até a morte do sumo sacerdote. Enquanto o sacerdote não morresse, ele podia ficar lá e estava seguro. Né? Mas notamos como Deus é justo e rico em misericórdia, irmãos. Enquanto outros povos pensavam totalmente diferente nessa questão do crime culposo, aqui nós vemos Deus exercendo a sua misericórdia, nós vemos Deus exercendo a sua justiça. Assim também sucede a todo pecador que se arrepende e confessa o seu pecado perante o Senhor. O Senhor Jesus diz que jamais ele seria lançado fora. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome santo de Jesus. Agora aqui há também um significado espiritual da cidade de refúgio. Qual seria esse significado espiritual? Quem garantia a segurança desse agressor era o próprio Deus. Né? É a palavra do Senhor que nos garante do livramento. Não é a palavra do homem. Né? Não é a justiça do homem. A justiça que nós vemos aí, inclusive nós estamos assistindo isso no mundo inteiro, né? A justiça do homem é falha. A justiça do homem tem muitas coisas que deixam a desejar, mas o nosso Deus é um Deus justo. A Bíblia diz que ele é um Deus de amor, que ele ama o pecador, mas também ele é justo. Deus é justiça. Bendito seja o nome santo de Jesus. E nós vamos ver lá que Jesus disse assim, em Mateus 28, 11, 28 e 30. Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus é o único que nos dá descanso. Você está cansado do quê? Está cansado dessa vida? Desses problemas que nós estamos vivendo aí? Você está cansado do quê? Somente Jesus pode te dar essa certeza. A certeza do descanso. Ninguém mais. A Bíblia diz que somente ele morreu naquela rude cruz. Por causa do meu pecado e do teu pecado. Em favor da minha salvação e da sua salvação. Ele é a graça que se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ele é a nossa graça. Só ele morreu para a justificação do nosso pecado. Somente ele estava na glória de Deus. Somente ele veio aqui à terra e morreu pelo nosso pecado. Somente ele, ao terceiro dia, ressuscitou. Somente ele se ascendeu ao céu e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim, intercedendo por você, e a Bíblia diz que ele é o advogado da nossa confissão. João disse assim, filhinhos, não pequeis. Peço que não pequeis, mas se algum de vós vier a pecar, nós temos um advogado lá no céu,
que está à direita de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você. Enquanto o acusador, inimigo de Deus, inimigo das nossas almas, 24 horas por dia, fica te acusando, fica me acusando, ele está lá diante de Deus como o nosso advogado. Isso é só para quem crê. Só para quem tem fé. Agora vamos aqui. Qual é o perigo de sair da cidade de refúgio? Qual é o perigo de sair dessa cidade? Quem não obedecesse essa lei estava sujeito a ser morto pelo vingador. Para que esse agressor de crime culposo quisesse viver uma vida tranquila, deveria permanecer na cidade de refúgio. Porém, entretanto, se ele não cumprisse a lei que fora determinado, e saísse das cidades, ali dos limites da cidade de refúgio, e o vingador do seu sangue ou encontrasse ou achasse fora dos limites, ou os matasse, digamos assim, não seria culpado do seu sangue. Jesus é a nossa cidade de refúgio, lugar seguro. Porém, aqueles que estão em Jesus, que é a nossa cidade de refúgio. Porém, se alguém quiser se arriscar, correrá o risco da morte eterna. Se você está em Cristo, permaneça em Cristo, porque você está protegido. Ele é o nosso protetor. Ele nos protege em cima, protege embaixo, protege à direita, protege à esquerda. Ele nos protege. Porém, se virarmos as costas para Ele, vamos estar correndo o risco da morte eterna. Pense bem nisso, é muito sério. Porque às vezes, um pequeno espaço de tempo para ter um prazer, mas que a palavra de Deus não aprova, pode ser terrível para você. Ou para mim. Estejamos firmes no lugar de refúgio. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso esconderijo. Bendito seja o nome santo do Senhor. O nosso segundo tópico aqui fala que os levitas exigem sua herança. Primeiro subtópico, a demora em conceder a herança dos levitas. Nós vamos ver, só voltando um pouquinho à lição de antes, as primeiras 3 cidades foi dado no tempo de Moisés ainda. As 3 primeiras cidades. Agora aqui nós vamos ver que a demora em conceder a herança dos levitas. Então Deus falou com Josué que fosse separado as cidades de refúgio, conforme o capítulo 20, versículo 1, no que foi obedecido. O Senhor também estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles, mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles a reivindicaram. O que aconteceu em Israel acontece também no seio da igreja, conforme está na nossa lição. Então, o comentarista ele pegou um versículo aqui que está em Atos capítulo 20, versículo 35, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Em outras palavras, quem está ajudando, quem está dando, é porque tem, é porque Deus deu. Então você é bem mais aventurado. Dar do que receber.
Agora, o estabelecimento das cidades dos levitas, né? Os levitas receberam 48 cidades, né? 48 cidades onde eles tinham que ficar. Em volta delas ficariam resguardada uma faixa de terra de 450 metros, né? A partir da muralha para o pasto e mais 450 metros após, mais 900 metros ao todo de cada lado, norte e sul, leste e oeste. E a cidade no meio, para ali morarem e cuidarem de suas famílias e seus animais. Qual é o trabalho dos levitas aqui? Os levitas eles iam se dedicar completamente ao serviço do santuário, ao serviço de Deus. É totalmente das pessoas que são chamadas levitas hoje, né? Nos nossos dias, né? Deus, em sua sabedoria, porém, deu aos sacerdotes as cidades nas terras de Judá e Benjamim. Por quê? Porque elas estão próximas de Jerusalém. E o que significa Jerusalém aqui, irmãos? Jerusalém significa a cidade do grande rei, conforme está em Mateus capítulo 5, versículo 35, bendito seja o nome do Senhor. E todos os levitas tinham como única atividade aqui, como eu já disse, servir a Deus. E por isso eram sustentados por Israel, né? Israel deveria sustentar eles. A missão deles era trabalhar ali para Deus, né? Deus cuida daqueles que Ele chama. Agora nós vemos aqui também a fidelidade de Deus. Deus aqui cumpre a promessa que foi dada a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, a terra prometida. E aqui então Josué ele declara a fidelidade de Deus, pois Deus o Senhor deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara a seus pais. Ou seja, desde Abraão, Isaac, Jacó, agora se completa aqui em Canaã aquela promessa que Deus havia falado. Então aqui nós vamos ver que chegou o tempo da paz, né? Pois o Altíssimo tinha dado repouso de todos os lados para o seu povo, né? Todas as coisas que sucederam desde o dia que saíram do Egito cooperaram para o bem dos israelitas que amavam a Deus. Infelizmente, os rebeldes não puderam participar, né? Porém ficaram pelo caminho, né? Aquela geração toda que morreu lá no deserto. E o terceiro tópico agora, já caminhando para o encerramento, Josué abençoou os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés, né? As 2 tribos e meia são despedidas. Uma vez concluída toda a tarefa de distribuição da terra, não obstante, ainda houvesse muito território a ser conquistado. E isso aqui nós só vamos ver lá no tempo de Israel, monarquia, onde Davi vai conquistar terras. Mesmo assim, nem Davi, nem Josafá, eles vão conseguir conquistar tudo aquilo que Deus havia dado para Abraão, ou prometido para Abraão. Então nós vamos ver aqui que agora Josué libera as tribos de Rúben, de Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem à terra de sua possessão, ou da possessão deles. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos longe de suas famílias, batalhando pela terra prometida, e agora eles tinham a oportunidade de estar ali com seus familiares, se deleitar ali sobre tudo aquilo que Deus tinha dado a ele. A missão que lhes foi outorgada, enfim, abraçou com empenho e já estava concluída. O que nós podemos dizer aqui, meus queridos e meus amados irmãos, que na vida ministerial, isso está na nossa lição, muitos são comissionados para realizarem algo importante para Deus. Mas nem sempre todos conseguem completarem todo o seu desígnio, como foi o caso dessas tribos. Uns plantam, outros regam e outros colhem. O certo é que os propósitos de Deus sempre serão alcançados. Sempre serão alcançados. A conquista integral de Canaã, conforme pronunciado pelo Senhor, cumpriu-se séculos após, no auge da monarquia judaica.
né? Outra coisa importante aqui, agora Josué aqui discursando, pregando ali, né, fazendo a exortação à obediência. É uma palavra que poucas pessoas se sentem ofendidas quando você fala sobre obediência, né? Obediência, santificação, obediência. Então Josué reúne ali todas as tribos, né? A tribo de Ruben e Gad e a meia tribo de Manassés, agradece a eles por ter lutado a guerra do Senhor, e ele faz aqui uma observação muito importante, né? Para que eles tomassem cuidado em guardar, que eles, com diligência, o mandamento da lei de Moisés, o servo do Senhor, né? Isso vem para nós também, sabe, guardar aquilo que o Senhor deixou ali nas Escrituras. Ou seja, eles precisavam se manter fiéis. Essa é uma grande advertência para nós nos dias de hoje. Nesses dias de pandemia, será que os chamados crentes evangélicos estão permanecendo fiéis diante de Deus? Porque Deus é fiel, mas o homem nem sempre é fiel. Então aqui um chamativo muito importante, uma advertência para os nossos dias, né? Dia da igreja dos dias atuais. E nós vamos ver aqui interessante que quando as tribos elas estão indo, né? As 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, o que eles resolveram fazer? Eles resolveram ali erguer um altar que causou ali uma certa confusão, né? Mas esse altar não era ali para oferecer sacrifícios, né? Esse altar era como um memorial ali, que as tribos que participaram de tudo isso, eles queriam reerguer. Aí houve ali controvérsia, mas tudo foi ali ajeitado, tudo foi feito em harmonia, porque o crente, quando vai resolver qualquer problema, irmãos, tem que ser em harmonia, né? Nós temos que fazer as coisas sem divisão, sem conflito. Ela deve ser resolvida de acordo como Deus quer que resolva, né? Então, aqui, irmãos, as 6 cidades tem um sentido figurado, né? Marquei aqui, conforme está lá em Josué, capítulo 20, versículos 7 e 8, o sentido figurado dessas 6 cidades, eu marquei aqui, a primeira, Quedes, lugar de santificação para o impuro. Josué, capítulo 20, versículo 7. Siquém, lugar para o cansado. Mateus 28 e 11, né? E Josué, capítulo 20, versículo 7 também. Hebrom, lugar de comunhão. Josué 27, capítulo 20, versículo 7. Bezer, lugar de refúgio para o fraco. Josué, capítulo 20, versículo 8. Ramote, lugar de refúgio para os humilhados. Josué, capítulo 20, versículo 8. E Golã, lugar de refúgio para os tristes. Meus queridos irmãos, prezado ouvinte da palavra de Deus, aquele que nos assiste, ou aqueles que nos assistem, que jamais venhamos a nos esquecer de que o Senhor Jesus é o nosso lugar, é o seguro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Que não venhamos a esquecer disso, né? Em Mateus capítulo 16, ele estabeleceu essa igreja que também é o lugar de refúgio, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, ele nos tirou da mão do maligno e nos trouxe para o seu refúgio e nos colocou sobre essa rocha que é ele mesmo, e aqui nós estamos em comunhão com ele.
Lembremos-nos que a vingança pertence somente ao Senhor Deus. Que Deus, em Jesus Cristo, vos abençoe ricamente. Temos mais uma lição, tanto dos adultos como dos jovens, como dos adolescentes, como das crianças. Nós temos mais uma lição. Vamos ficar aí na expectativa como o Ministério vai direcionar o próximo trimestre. Lembrando que nós não podemos vacilar. Que todo esse cenário que está acontecendo, que toda essa anarquia que está havendo aí no mundo, que não venham abalar a nossa fé. Porque Deus é justo. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então, que nós estejamos, irmãos, diante de Deus. Que nós estejamos diante dEle. Que nós estejamos fazendo a sua vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar e aqui já encerrar essa lição de hoje, que teve aí como tema, o título, As Cidades de Refúgio. A lição de número 12 do livro que nós estamos estudando no segundo trimestre para os jovens. O livro de Josué. Oramos. Altíssimo Deus e eterno Pai, em teu nome oramos, ó Deus, agradecidos por mais essa lição que o Senhor tem nos concedido, Senhor, a transmitir, ó Deus. Que cada pessoa que ouvir, Senhor, essa mensagem, ó Senhor, que o teu Espírito possa tocá-las, Senhor. Que o teu Espírito possa reerguê-las, Senhor. Que o teu Espírito, ó Deus, possa convencê-las, ó Pai bendito. Que em Ti está a nossa esperança. Que em Ti está o refúgio, o esconderijo, a fortaleza. Pai Santo, ó Deus eterno, abençoa os teus servos, abençoa, Senhor, o ministério, abençoa cada professor, ó Deus, abençoa os músicos, abençoa, enfim, toda a tua igreja, Pai bendito, dando graça para que possamos prosseguir adiante, Senhor, Pai querido, olhando para Ti, que é o autor e consumador da fé. Pai Santo, em nome de Jesus, eu oro aqui agradecido em Teu nome, Senhor. Amém e amém.